Eu sou Amanda Battistini e esse é o Evida Talks. Esse episódio tem o apoio da Novartis. Oi, na nossa série de episódios de Hidradenites Supurativa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a adolescência e comigo, para ajudar nesse bate-papo, a doutora Maria Vitória Soares. Boa tarde, Amanda. Um prazer estar aqui de novo com você. E, bom, falar desta doença e conseguir ajudar nossos pacientes, fazer uma alerta aqui, passar alguns conselhos. Quando a gente fala sobre hidradenite na adolescência, eu lembro que foi explicado um pouco por você no nosso último episódio que a hidradenite ela pode aparecer na fase dos 20 e poucos anos, tem uma maior tendência. Por que disso? Você pode relembrar um pouquinho a gente? Então, a gente não sabe muito bem, né? A gente tem hipóteses onde se fala que, por exemplo, a hidradenite pode ter uma causa hormonal, tá? Então, tanto é que, como eu expliquei no outro episódio, ela aparece com maior frequência em mulher, porém, o que a gente observa é que, às vezes, os casos são um pouquinho mais graves em homem. Mas, voltando ao tema da adolescência, lembremos que nessa fase de adolescência existe toda uma, não vou falar alteração, mas um estímulo hormonal naquela entrada da puberdade, do adolescente, enfim. E se intui, a gente acredita que todo esse estímulo hormonal poderia ser um fator gatilho ali para abrir o quadro de hidradenite, que, como eu falei, naquele paciente que tem a predisposição, que tem os fatores gatilho, e ele abre o quadro, né? Então, isso poderia ser um estímulo. Se o paciente, ele consegue detectar a doença quando ele é pequeno, quando ainda é uma criança pequena, quando entra na puberdade, pode piorar por ser a puberdade? Então, em criança antes da adolescência, é raríssimo ver quadro de hidradenite. Às vezes, em criança, o que a gente vê são aquelas lesões que lembram uma espinha, que é uma bolinha com pontinho de pus, que aparece às vezes na região glútea, na região do bumbum, enfim. Mas assim, partindo antes da adolescência, é muito raro ter hidradenite. Agora, já na adolescência, paciente que às vezes tem um quadro de acne, ele vai achando, nossa, mas apareceu acne na axila. Ou, nossa, apareceu um pouco de acne aqui na região peitoral ou embaixo da mama, no caso de mulher. Ou apareceu um pouco de acne no bumbum. E eles chegam assim e falam, não, doutora, porque eu tenho acne, mas além do mais, eu estou com acne no bumbum. Ou, às vezes, vem o paciente adolescente que fala, doutora, que curioso, você sabia que eu não tenho acne no rosto, mas eu tenho acne nessa região, tenho acne no bumbum e apareceram uns cravos na axila. Então, às vezes, esse paciente que vê aquela bolinha com pontinho de pus, que nós chamamos de uma lesão de foliculite, e o outro que vem e fala, eu tenho cravos. E a gente vê, e realmente você vê na região axilar, ou às vezes na região da virilha ou do bumbum, aquele cravo pretinho como o cravo da acne. Então, são coisas que nos atentam e nos alertam, e isso que era antigamente chamado de acne inversa, porque aparecia nas dobras, nós sabemos que é um quadro de uma hidradenite de características folicular, né? Tem então, diferentes formas de apresentação. Na importância de falar na hidradenite na adolescência, a gente pensa também um pouquinho sobre como as lesões podem se assemelhar com algumas características que a gente vê em adolescente, então, com espinhas, que são coisas que os adolescentes estão acostumados. É muito importante que eles também saibam que não é em todo local do corpo tudo que vai ser uma acne. Por isso que a gente pensa na importância. Nossa, você falou perfeito. Não tudo que parece acne é acne. A gente sempre fala isso. E às vezes, por exemplo, vem... Ai, doutora, porque aparece espinha no couro cabeludo. Sabe, doutora, estão começando a aparecer espinhas aqui. E aí a gente vê uma lesão de hidradenite. Então, vale a pena que os pais desses adolescentes e esses próprios adolescentes se olhem também quando tem essas lesões em locais que não são locais de acne.
eles compareçam no dermatologista, porque a hora de fazer o tratamento, de orientar, de passar tudo isso que a gente conversou no podcast anterior. Começar o quão antes, né? Para conseguir controlar a doença o máximo possível. Exatamente. E tem uma coisa que é importantíssima no adolescente, Amanda, que é o impacto na qualidade de vida. Bom, em geral, nesta doença, em qualquer idade, o impacto negativo na qualidade de vida é imenso. Mas no adolescente, às vezes, dificulta um pouco, porque é uma fase de transição, é uma fase que tudo está começando a ser diferente. Então, tem que passar por mais uma dificuldade, mais uma diferença que a gente diz assim, um aspecto a mais para cuidar. Porque não podemos pensar também como uma diferença, como algo que tem que te deixar distante de outros. Mas é uma coisinha a mais, um cuidado a mais, e para o adolescente, às vezes, pega um pouquinho mais. Exatamente, Amanda. Você tocou num tema que é fundamental. A idade da adolescência, e isso, se algum dia a gente conseguir convidar para um podcast, vamos convidar um psiquiatra, uma psicóloga, eles são experts nesse tema, mas o adolescente passa por uma fase de transição, de reconhecimento, de autorreconhecimento, do reconhecimento dele com referência aos outros. Imagina esse adolescente ter aquelas lesões que começam a supurar, que tem mau cheiro, que doem. Isso tem um impacto enorme. Então, ele realmente precisa de ajuda, como qualquer paciente de hidradeniite. Então, não é o fato de falar, não, porque a acne vai passar. Não, não é acne. Não vai passar e vai progredir. Então, precisa ser acolhido por uma equipe de profissionais. Isso é fundamental para não deixar que essa doença que deixa cicatrizes físicas, deixa cicatrizes emocionais. Até porque a gente pensa que na adolescência tem a parte também da dificuldade da pessoa lidar com isso. Então, a cicatriz, que nem você diz, física, às vezes vai ter. E a outra cicatriz, que é a cicatriz no emocional, tem que ter muita atenção e muito cuidado. E a importância da equipe de multidisciplinar realmente é fundamental, a gente sabe disso. Então, quando a gente pensa qual que é a maior dificuldade do adolescente com hidradeniite, você consegue pensar em alguma? Olha, eu acho, como em qualquer paciente, eu acho que a dor, principalmente no tipo que inflamatório, como eu falei, essa doença pode ter diferentes manifestações, tá? O tipo inflamatório é um tipo que é o mais grave e aquele que supura, dói muito. Então, eu acho que para o adolescente fazer face a essa lesão que está drenando. Então, imagine, ele vai para a escola e tem a camiseta que está molhando. Ou, às vezes, esse adolescente usa um protetor de axila para evitar qualquer pessoa de hidradeniite que molhe a camiseta, não é? Mas nós falamos no podcast anterior o quê? Que a gente deve evitar atrito, deve usar... E eles estão colocando aquilo, abafando mais isso. E a questão é que, se bem essa doença não é infecciosa, como nós falamos a vez passada, as lesões podem se sobreinfectar com bactéria. Então, naquela oclusão, usando roupa apertada, secretando tudo, isso complica o cenário, tá? Então, para o adolescente lidar com uma lesão que está secretando, que tem mau cheiro e que, além do mais, dói, imagina. A imagem pega um pouco, a ideia do como você se vê. Então, a imagem que o adolescente vai ter sobre ele é um dos maiores impactos, então, quando a gente pensa nisso. E além do mais, uma fase que eles começam a namorar, começam a ter aquela paquera, e eles, às vezes, se sentem inseguros. Então, super importante que a gente consiga acolher esse adolescente desde o ponto de vista psicológico e de tratamento da doença dermatológica, enfim, todos os cuidados, tá? Para não deixar que esse adolescente afunde, mas sim que esse adolescente conviva tranquilo com a doença, fazendo um tratamento, controlando os sintomas. Isso é possível. Hoje em dia é possível fazer isso. E o que nós pedimos é que os pacientes cheguem quando a doença começa. Porque quando você fala o tratamento, a gente sabe que tem o tratamento da parte dos cuidados com o externo, com o dia a dia, com o tabagismo,
a saúde realmente, ter exercício físico, uma rotina mais saudável. Mas fora isso, que se encaixa para todos os pacientes, acredito eu, de todas as idades, existe alguma diferença entre o tratamento do adolescente e de uma pessoa adulta? Bom, pode existir, mas assim, o tratamento é caso a caso, né? Então, a questão é que tem medicamentos que estão aprovados para adulto, medicamentos que estão aprovados para menores de 18 anos. Então, o médico, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo da apresentação clínica, irá escolher o que vai utilizar em cada um. Então, vamos lá. Vamos supor que isso pode acontecer, que vem a adolescente e ela fala, porque a minha doença piora quando estou chegando perto do ciclo menstrual, porque isso acontece com alguma frequência. Então, aí a gente vai escolher algum tipo de tratamento, mas quando a gente está falando de menores de 18 anos, a gente tem que pensar também nos medicamentos que estão aprovados nessa faixa etária. Então, tudo é um... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, você tem uma mulher que está em idade fértil e tem medicamentos que não são aconselháveis ou aconselhados em mulheres em idade fértil, porque caso uma gravidez poderia ter algum problema com o nenê. Então, assim, cada caso é um caso e não tem receita de bolo. Por isso que o paciente tem que acudir ao médico para que o médico determine qual vai ser o melhor tratamento para cada caso. Então, mas o importante é que tem tratamento. Então, não quer dizer necessariamente um tratamento diferente para o adolescente ou para o adulto, mas pela fase dele. Por exemplo, a fase da mulher que pode querer engravidar na época. Então, é a fase de vida e não necessariamente a idade. Tem isso. Tem isso, mas como eu te falei, a gente também tem que ir pelas aprovações de medicamentos. Tem medicamentos que estão aprovados para uso no adolescente e para uso no adulto, e a gente pode usar tranquilo nos dois, tá? Então, o que, por exemplo, como você falou, tem alguma contraindicação porque tem desejo de engravidar e aí não vai conseguir. Então, tudo escolhido de acordo às aprovações, a faixa etária, avaliar as contraindicações, avaliar as indicações, tá? Então, assim, caso a caso. E quando a gente pensa nas dicas básicas, como, por exemplo, da roupa, de não usar roupa justa. Pensando no caso dos adolescentes, a roupa justa com certeza é um caso muito importante da gente lembrar que não é boa. Tem mais alguma dica, alguma coisa que você vê muitos adolescentes fazendo que não ajuda? Nossa, eles adoram ir lá e espremer a lesão para drenar ou para tirar aquele cravinho. Independente de ser adolescente ou não, mas a gente sabe que adolescente mexe muito, porque ele quer um resultado rápido. A gente sempre fala, não fique cutucando. Por quê? Na hora que espreme a lesão, na hora que manipula a lesão, provavelmente está introduzindo bactéria. A gente nem sempre está com as mãos super limpas, tá? E aquela região da hidradenite, a gente vê que às vezes muda um pouquinho o microbioma, pode ter colonização de algumas bactérias, apesar de não ter, como eu falei, não ser a infecção não é uma causa básica, mas é uma complicação. Então, o adolescente, na hora que vai espremer, está colocando bactéria dentro. Aí, o que acontece? Essa lesão que estava por inflamar, o que estava começando a inflamar, entra a bactéria e ali forma o famoso abscesso. Que é a vontade de resolver muito rápido e na só verdade vai piorar só o piora. cenário. Então, não fique cutucando a lesão. Outra coisa que a gente também fala, mas isso em geral para todos os pacientes, é ter uma alimentação que não seja rica em carboidrato. Então, a gente fala, consuma pouco açúcar, bala, aquela quantidade de massa, carboidrato, pão, tudo isso é melhor diminuir. Por que razão? Porque essa dieta que é muito rica em carboidratos é uma dieta que favorece a inflamação. Tá, isso não é mito. E também é uma dieta que estimula uma liberação de
insulina, que é responsável por manter o nosso nível de açúcar correto no sangue. É a qualidade de vida. E essa liberação ali massiva de insulina, isso vai estimular hormônios, coisas que vão levar àquela inflamação e isso piora. Então, a gente aconselha hábitos de vida saudáveis. E os adolescentes, hoje em dia... Tem mais dificuldade. Sim, mas tem outras coisas. Então, lembra que a gente falava do tabagismo? Então, uma idade que muitos têm a tentação de fumar. E hoje em dia, a gente também começa a ver aqueles adolescentes que vão para os cigarros eletrônicos. Então, porque como não é tabaco, não é aquele cigarro, provavelmente não é aquele... Sim, cigarro normal. Faz menos mal. Não. A gente está vendo coisas com cigarros eletrônicos que também prejudicam a saúde e podem levar a piora de doenças, a doenças novas. Então, assim, é manter hábitos de vida corretos. Saudáveis. Bom, eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho o que afeta ou o que prejudica e dói no adolescente ou algumas diferenças. Eu agradeço muito a sua participação, doutora Maria Vitória. Foi incrível ter você hoje. Foi um grande prazer. Fico super feliz em poder ajudar a Amanda. Cada vez que eu for útil aqui, por favor, me chame. É um prazer conversar com você. E muito obrigada a todo mundo que viu e nos ouviu. E até um próximo episódio.